Olá pessoal, o assunto hoje são produtos controlados pela Polícia Federal, produtos químicos controlados pela Polícia Federal. Saiu uma portaria nova, a 240 de 2019, que fez algumas alterações. Mudou a listagem de produtos, mudaram algumas coisas em relação à tramitação. Estou disponibilizando para vocês agora um vídeo que eu fiz logo que a portaria foi editada. Foi uma palestra feita numa multinacional, onde eu coloco todas as informações relevantes. Dá uma olhada. Algumas informações que o pessoal estava buscando e nós conseguimos, em contato com a Polícia Federal, a gente conseguiu ir levantando essas informações e esclarecendo. Então ele está bem mais completo do que aquele que a gente fez lá. Tem algumas coisas ainda muito vagas em relação ao sistema, como que o sistema vai funcionar. Porque o sistema, para testar o sistema é complicado, né? Tu não consegue ir lá e fazer o teu cadastro e testar, tu tem que ter o seu CPF, e isso aí acaba dificultando algumas coisas, tá? Eu vou falando, e se vocês quiserem ir perguntando, vocês vão perguntando, a gente faz um bate-papo que eu acho que é bem melhor, tá? Eu fui inserindo as notas técnicas à medida que os assuntos vão chegando, tá? Para já ir situando elas, que eu acho que depois fica mais fácil para vocês entenderem. Bom, então a portaria, a 240, ela foi prorrogada para entrar em vigor, então, na verdade, ela entra em vigor dia 1º de setembro de 2019, tá? O período de transição dela, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele começa em 1º de setembro. Tá? Esse é o marco de transição. Até o dia 31 de agosto, nunca sei se tem 30 ou 31 dias de agosto, 31. Até 31 de agosto é a legislação antiga. Inclusive as informações a serem prestadas. Todas as transações que ocorrerem, seja compra, seja utilização, todas essas transações que ocorrerem até o dia 31 de agosto, elas são lançadas no sistema como 31 de agosto. Tá? Elas não podem entrar no SimPro 2, elas ficam ainda no sistema velho. Rapidamente, tá? A gente vai falar um pouco do que mudou e um pouco de fatores que são bem importantes. Continua necessário, então, o registro junto à Polícia Federal por fornecedor, por transportador, por utilizador. O que diverge agora, bastante, é como essas informações chegam. A questão dos mapas mensais. Os mapas mensais, eles vêm com uma outra roupagem e são um pouco mais complexos. Não existe mais isenção. Antes a gente tinha, né, soda, era até 200 quilos por pessoa jurídica. Nós temos muitos clientes que não tinham registro para comprar itens para laboratório, porque comprava 1 litro a cada 2, 3 meses, né? Não, agora a partir de 1 ml, a partir de 1 grama, tu tem que ter o registro, não existe mais essa isenção. Tem algumas exceções, tá? Mas elas são bem pontuais, a gente vai ver elas depois, mas é bem pouca coisa. Continua sendo igual, matriz e filial, registros independentes, tá? E continua igual também, porque eles trouxeram isso ainda do decreto antigo, a questão da diferença das taxas, né? Se a matriz tem a taxa, a filial paga só um percentual em cima da matriz, isso continua igual, tá? As empresas estrangeiras, no caso, não sei se é o caso de vocês, mas se há empresas estrangeiras no quadro societário da empresa, dificulta um pouquinho a questão de documentação, tá? Porque o processo agora, ele é todo online. Não existe mais nada físico. Porque, tem uma renovação, gero os anexos, imprimo, se eu tenho alguma alteração, faço o anexo 5, salvo no CD, levo o CD. Não existe mais isso. A partir de 1º de setembro é tudo online. Então tem que tomar muito cuidado com a documentação quando tem empresa estrangeira societária, porque eles pedem uns documentos complementares, tá? Mas a portaria, ela tem um capítulo que deve ter 2 artigos que são bem claros sobre isso, bem específicos do que precisa exatamente. Então, tanto as renovações, quanto as alterações, quanto os mapas, é tudo online. Não tem mais nada físico. O que a gente sabia, né, na verdade não sabia, né, eu fui descobrir isso agora com o sistema novo, porque
Tu botava todos os dados no anexo 5, salvava ele num CD, ia lá e entregava junto com o processo. Eu achei, na minha ignorância, que isso abastecia um sistema e que quando eu submetia o mapa online, isso ia para o mesmo sistema. Mas não vai, são dois sistemas diferentes. Agora, no SimPro 2, vai tudo para o mesmo sistema. Mas até então eram sistemas diferentes. Então agora eles vão conseguir cruzar todas as informações. Antes, assim, eu comprava de uma empresa X, ela vendia para mim. A Polícia Federal sabia que eu tinha comprado, mas ela não relacionava a minha compra com a venda da empresa. Eles não tinham essa relação. Eram simplesmente informações perdidas. Agora não. Agora todas essas informações vão ser cruzadas e vai gerar o bendito do relatório de inconsistência que eles chamam, tá? Isso aqui eu destaquei porque eu não sei se vocês tiveram esse tipo de problema. Eu tive ele dúzias de vezes, tá? Que é a questão da renovação. Antes, a gente tinha que renovar 60 dias antes do vencimento para o certificado continuar válido. Mas a nossa regional aqui não entendia isso. Na verdade, nenhuma delegacia da Polícia Federal entendia isso, porque o sistema para eles só abria no 60º dia. E se caía no final de semana, daí tu protocolava na segunda e dava toda aquela confusão, né? Então, agora isso mudou. Pode passar, por favor. Então agora isso mudou e tu tem 60 dias, os últimos 60 dias, tá? Sendo que até o dia do vencimento tá valendo. Até o dia do vencimento tá valendo. Uma informação bem importante aqui, tá? Que eu não sei se vocês têm ela. Também não sei se vocês já tiveram curiosidade ou olharam essa lei aqui, tá? A 10.351. Ela tem toda a parte de penalidades, as infrações, tudo isso tá previsto nessa lei. Ela traz um texto, a portaria 240 traz o mesmo, que, por exemplo, tu terminou a atividade, tu não vai mais usar produto controlado naquele CNPJ. Ah, ele venceu, eu não renovei, tá tudo certo. Teoricamente não, tem que pedir a baixa até 30 dias depois que deixar de fazer a utilização, tá? Então, isso não tinha na portaria antiga, tinha nessa lei, na portaria antiga não falava nada. Agora a portaria nova chama isso de uma forma muito forte. Eu saliento porque nós fazíamos isso. Ah, venceu, não renovou, subentende-se que não tem mais, porque a lei diz que tu só tem se tiver em dia, né? Mas não, tu tem que pedir a baixa do processo também. Alterações cadastrais, tá? Agora a gente tem 30 dias para fazer a alteração cadastral. Por exemplo, mudei o endereço da minha empresa. Eu tenho 30 dias para pedir essa alteração, seja a alteração já efetivada, ou seja, assim, estou supondo que vão mudar de endereço. Ah, mas eu não tenho nenhum documento ainda, não tenho alvará, não está no CNPJ, eu sei que eu vou mudar, mas eu ainda legalmente não tenho isso. Não precisa ter, mas tem que informar eles lá no sistema, tem uma aba só para alteração de cadastro. Então tem que informar essa alteração de endereço. Ainda nessa questão do cadastro, tá? O sistema fala, e eles também falam muito nas publicações que tem no site, que todos os dados do cadastro da empresa vão ser importados. Tanto que saiu até um ofício há uns 15 dias atrás, dizendo que era para as empresas entrarem no cadastro já no SimPro 2, verificar se os dados cadastrais estão certos, porque depois vai ser importado tudo, tá? Isso não funciona. Na verdade, não funciona. Na verdade, o que o sistema importa, quando tu faz o cadastro da empresa, tu tem que usar o token da empresa, né? O SNPJ. Lá na frente a gente vai falar disso. Quando tu insere o SNPJ da empresa e tu põe a senha, ele vai lá no site da Receita e puxa todas as informações da Receita. Então, de endereço, de tudo... Não é que tu cadastrou, na verdade. Não, vem da Receita.
Vem tudo da Receita. Inclusive até a questão de porte, né? Porque as micro e pequenas, elas pagam um valor menor. Quando tu vai fazer uma renovação de uma micro, se tu sinaliza que ela é micro, o sistema vai lá no site da Receita e confirma se ela é micro realmente. Se ela não for, se tu der uma informação errada, o sistema trava. Eu fiz vários testes lá no escritório. Como precisa do CNPJ, eu fiz um cadastro hipotético da Reaver. Tá? E quando veio as informações não vieram as informações do meu cartão do CNPJ. Vieram informações diferentes. Até fiz um print da tela, mandei pro contador, eu disse, tem que ver o que aconteceu e tal. Então tem que ver isso, quais são as informações que estão lá, porque às vezes não está atualizado, né? E a gente acaba perdendo isso. Autorização especial, então, é aquela autorização para uso eventual, que já tinha na legislação antiga. O que mudou é a vigência dela, que antes era 90 dias, agora é 120, tá? Mas eu acho que não é o caso, não se aplica a vocês. A eventual caracteriza que período? A eventual é 120 dias. É assim, é mais para pesquisa, para... vamos supor assim que tu tá desenvolvendo um protótipo de alguma coisa e tu vai usar um determinado produto. Não entrou na tua linha, né? Como uma... Só que tu não quer atualizar ele como um produto, tá? Tu quer ter ele esporádico, tu pode pedir, entendeu? Ótimo. Quem já tem, não pede autorização especial, insere no CR porque tu não tem custo, né? E acaba, não vale a pena, tá? Autorização prévia, então, é para importação, exportação e reexportação, que eu não sei se também se aplica a vocês, tá? O que mudou mudou bastante em relação a isso, é que antes a autorização prévia era emitida em cima do documento que saía que a importadora gerava, né? Ou a exportadora lá, os dados de importação e exportação. Saía exatamente daquilo. Agora, com a portaria nova, não. Eles podem pedir documentação complementar para emitir e eles definem que tu pode ter uma variação de 10% do volume, porque tu tem que dizer exatamente o que tu está trazendo ou o que tu está mandando, 10% do volume, 5% dos demais itens. Tá? Essa variação que tu pode ter. Se tu tiver uma variação maior do que essa, tu tem que pedir uma autorização prévia complementar. Tá? Então, para quem importa, é que tem casos que acabam complicando um pouquinho. A importação de produto químico, na verdade, tu tem que pedir a entrada dele, né? Então, tu pede a entrada dele. Dependendo do produto que tu está importando, até o IBAMA entra na história. Eu sei, tá? Bem-vinda. Bem-vinda. Então, só que assim, dependendo, para a Polícia Federal, o que importa é que assim, tu tem que ter a FISPIC do produto de forma clara, com as informações. Tá? Tu tem que definir assim, tu tem que encontrar o NCM dele, tá? Tem que ter o enquadramento do NCM dele, porque tem que estar na lista da Polícia Federal. Sim. E tu tem que saber, porque na tua licença de importação, tu vai ter lá 20 toneladas, tá? Se for em volume, eu tenho 20 litros, tu pode ter uma variação de até 10%. Se for em peso, essa variação máxima é de 5%. Mas assim, não é, eu tenho uma autorização para 20 e eu vou importar 2. Não. Se tu vai importar 2, tu vai pedir para 2. Tu entendeu? Não é uma autorização guarda-chuva que tu possa usar, eu vou pedir para 20, daí hoje eu compro 2, semana que vem eu compro mais 2, até eu chegar nos 20. Não. A autorização, ela é única, ela é específica para aquela quantidade. Ela não é cumulativa. Mas, por exemplo, se está vindo alguma coisa... Toda vez que eu tenho que importar, eu tenho que solicitar? Sim. E tem um outro detalhe também, tá? Tu só consegue solicitar uma autorização prévia se tu tem um CLF válido. No CNPJ que tu tem um CLF válido. Porque geralmente, não sei, eu já peguei casos de empresas grandes que elas têm um CLF no CNPJ e importam por outro CNPJ. Sem dúvida. Tu entendeu? Sim. Então tu tem que ter um CLF válido. Eu não sei se tem alguma que se enquadra, né? Tá. Na nova lista. Sim. Se houver, eu vou ficar sabendo por alguém.
Tá, me avisa, eu te ajudo. Não, eu vou ficar sabendo, tipo assim, por alguém assim de fora, é isso que eu quero dizer. Alguém vai te cobrar. Tá importando, os meus colegas da importação, eles estão trabalhando e alguém vai dizer, tu não vai receber porque é um produto controlado pela polícia. Daí eles vão procurar a nossa área, assim, e vão dizer o que está acontecendo. Beleza. É assim que eu vou saber. Aí tem que fazer o trabalho. Sim. Mas isso é rápido, tá? Online é rápido. Ok. Isso é rápido. Se tu tem o CLF, é rápido, porque tu não precisa entrar com toda a documentação, tu vai entregar só com os dados do produto, porque os dados da empresa já estão no sistema. Okay. Só que o CLF tem que estar válido para aquele CNPJ, seja ele matriz, seja ele filial. Perfeito. Tá? Entendi. Questão do prazo, então, as autorizações para importação, exportação e reexportação, elas são para 90 dias, elas têm validade de 90 dias, elas podem ser prorrogadas para mais 90 dias, só que a prorrogação tem que ser solicitada antes do vencimento delas, tá? Isso é como funciona. Aqui tem que tomar cuidado, até eu estava comentando com a Aline, eu acho. Aline? Eu estava comentando com a Aline. Aqui é uma situação, tá? Que se tu for olhar os vídeos, se tu for olhar o material que está no site da Polícia Federal, eles vão te dizer que a autorização prévia para importação é de 60 dias. Todo o material de divulgação deles diz que é 60 dias, mas no artigo 32 diz que é 90. Okay. Tá? Não, é porque às vezes a gente olha o vídeo e memoriza o que está no vídeo, né? Mas o vídeo não está... Tem algumas falhas de informação e essa é uma delas, já que vocês têm essa questão de importação. Bom, então a gente tem a primeira nota técnica da coleção, tá? Que fala basicamente sobre a concentração dos produtos. Então a portaria, ela fala que a concentração, que os produtos, quando for, ajudam bastante na interpretação, tá? Como a Lu comentou, a gente já fez esse evento fechado, já fez esse evento no CIMEX, e esse material que a gente está trazendo hoje é um pouco, é um passo a mais do que a gente viu com o pessoal no CIMEX, tá? Porque a gente já atualizou todo ele em relação à prorrogação e em relação às notas técnicas que saíram. E em relação a algumas dúvidas também que o pessoal comentava, algumas informações que o pessoal estava buscando, e nós conseguimos, em contato com a Polícia Federal, a gente conseguiu ir levantando essas informações e esclarecendo. Então ele está bem mais completo do que aquele que a gente fez lá. Tem algumas coisas ainda muito vagas em relação ao sistema, como que o sistema vai funcionar, porque o sistema, para testar o sistema é complicado, né? Tu não consegue ir lá e fazer o teu cadastro e testar, tu tem que ter o seu CPF, e isso aí acaba dificultando algumas coisas, tá? Eu vou falando, e se vocês quiserem ir perguntando, vocês vão perguntando, a gente faz um bate-papo que eu acho que é bem melhor, né? Tá? Eu fui inserindo as notas técnicas à medida que os assuntos vão chegando, tá? Para já ir situando elas, que eu acho que depois fica mais fácil para vocês entenderem. Bom, então a portaria, a 240, ela foi prorrogada para entrar em vigor, então, na verdade, ela entra em vigor dia 1º de setembro de 2019, tá? O período de transição dela, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele começa em 1º de setembro. Tá? Esse é o marco de transição. Até o dia 30, 31 de agosto, nunca sei se tem 30 ou 31 dias de agosto, 31. Até 31 de agosto é a legislação antiga. Inclusive as informações a serem prestadas. Todas as transações que ocorrerem, seja compra, seja utilização, todas essas transações que ocorrerem até o dia 31 de agosto, elas são lançadas no sistema como 31 de agosto. Tá? Elas não podem entrar no SIMPRO 2, elas ficam ainda no sistema velho. Rapidamente, tá? A gente vai falar um pouco do que mudou e um pouco de fatores que são bem importantes. Continua necessário, então, o registro junto à Polícia Federal por fornecedor, por transportador, por utilizador. O que diverge agora, bastante, é como essas informações chegam.
a questão dos mapas mensais. Os mapas mensais, eles vêm com uma outra roupagem e são um pouco mais complexos. Não existe mais isenção. Antes a gente tinha, né, soda, era até 200 quilos por pessoa jurídica. Nós temos muitos clientes que não tinham registro para comprar itens para laboratório, porque comprava 1 litro a cada 2, 3 meses, né? Não, agora a partir de 1 ml, a partir de 1 grama, tu tem que ter o registro, não existe mais essa isenção. Tem algumas exceções, tá? Mas elas são bem pontuais, a gente vai ver elas depois, mas é bem pouca coisa. Continua sendo igual, matriz e filial, registros independentes, tá? E continua igual também, porque eles trouxeram isso ainda do decreto antigo, a questão da diferença das taxas, né? Se a matriz tem a taxa, a filial paga só um percentual em cima da matriz, isso continua igual, tá? As empresas estrangeiras, no caso, não sei se é o caso de vocês, mas se há empresas estrangeiras no quadro societário da empresa, dificulta um pouquinho a questão de documentação, tá? Porque o processo agora, ele é todo online. Não existe mais nada físico. Porque, tem uma renovação, gero os anexos, imprimo, se eu tenho alguma alteração, faço o anexo 5, salvo no CD, levo o CD. Não existe mais isso. A partir de 1º de setembro é tudo online. Então tem que tomar muito cuidado com a documentação quando tem empresa estrangeira societária, porque eles pedem uns documentos complementares, tá? Mas a portaria, ela tem um capítulo que deve ter 2 artigos que são bem claros sobre isso, bem específicos do que precisa exatamente. Então, tanto as renovações, quanto as alterações, quanto os mapas, é tudo online. Não tem mais nada físico. O que a gente sabia, né, na verdade não sabia, né, eu fui descobrir isso agora com o sistema novo, porque tu botava todos os dados no anexo 5, salvava ele num CD, ia lá e entregava junto com o processo. Eu achei, na minha ignorância, que isso abastecia um sistema e que quando eu submetia o mapa online, isso ia para o mesmo sistema. Mas não vai, são 2 sistemas diferentes. Agora, no Simpro 2, vai tudo para o mesmo sistema. Mas até então eram sistemas diferentes. Então agora eles vão conseguir cruzar todas as informações. Antes, assim, eu comprava de uma empresa X, ela vendia para mim. A Polícia Federal sabia que eu tinha comprado, mas ela não relacionava a minha compra com a venda da empresa. Eles não tinham essa relação. Eram simplesmente informações perdidas. Agora não. Agora todas essas informações vão ser cruzadas e vai gerar o bendito do relatório de inconsistência, que eles chamam, tá? Isso aqui eu destaquei porque eu não sei se vocês tiveram esse tipo de problema. Eu tive ele... Passar, por favor. Então agora isso mudou e tu tem 60 dias, os últimos 60 dias, tá? Sendo que até o dia do vencimento tá valendo. Até o dia do vencimento tá valendo. Uma informação bem importante, ela traz um texto, a portaria 240 traz o mesmo, que, por exemplo, tu terminou a atividade, tu não vai mais usar produto controlado naquele CNPJ. Ele venceu, eu não renovei, tá tudo certo. Teoricamente não. Tinha na portaria antiga, tinha nessa lei. Na portaria antiga não falava nada. Agora a portaria nova chama isso de uma forma muito forte. Eu saliento porque nós fazíamos isso. Venceu, não renovou, subentende-se que não tem mais, porque a lei diz que tu só tem se tiver em dia, né? Mas não, tu tem que pedir a baixa do processo também. Alterações cadastrais, tá? Agora... a gente tem 30 dias para fazer a alteração cadastral. Por exemplo, mudei o endereço da minha empresa. Mas eu não tenho nenhum documento ainda, não tenho alvará, não está no CNPJ. Eu sei que eu vou mudar, mas eu ainda legalmente não tenho isso. Não precisa ter, mas tem que informar eles lá no sistema. Tem uma aba só para alteração de cadastro. Então tem que informar essa alteração de endereço. Ainda nessa questão do cadastro, tá? O sistema fala
E eles também falam muito nas publicações que tem no site que todos os dados do cadastro da empresa vão ser importados. Tanto que saiu até um ofício há uns 15 dias atrás, dizendo que era para as empresas entrarem no cadastro já no Simpro 2, verificar se os dados cadastrais estão certos, porque depois vai ser importado tudo, tá? Isso não funciona. Na verdade, não funciona. Na verdade, o que o sistema importa, quando tu faz o cadastro da empresa, tu tem que usar o token da empresa, né? O SNPJ. Lá na frente a gente vai falar disso. Quando tu insere o SNPJ da empresa e tu põe a senha, ele vai lá no site da Receita e puxa todas as informações da Receita. Então, de endereço, de tudo. Não é que tu cadastrou, na verdade. Não, vem da Receita. Vem tudo da Receita. Inclusive até a questão de porte, né? Porque as micro e pequenas, elas pagam um valor menor. Quando tu vai fazer uma renovação micro realmente, se ela não for, se tu der uma informação errada, o sistema trava. Tu tem que abrir ele de novo e alterar a informação que tu deu. Receita que é a mais garantida. Vai usar o da Receita, isso. De certa forma, a gente é bom, Claro. que Inseriu errado, qualquer coisa. de colocar alguma informação errada, a não ser que a contabilidade não tenha atualizado. Eu vou te dizer assim, ó, eu fiz vários testes lá no escritório, como precisa do SNPJ, eu fiz um cadastro hipotético da Reavere, tá? E quando veio as informações não vieram as informações do meu cartão do CNPJ. Vieram informações diferentes. Até fiz um print da tela, mandei pro contador, eu disse, tem que ver o que aconteceu e tal. Então tem que ver isso, quais são as informações que estão lá, porque às vezes não está atualizado, né? E a gente acaba perdendo isso. Autorização especial, então, é aquela autorização para uso eventual, que já tinha na legislação antiga. O que mudou é a vigência dela, que antes era 90 dias, agora é 120, tá? Mas eu acho que... Nesse sistema novo, o mapa de transporte ele é bem mais complexo, o mapa que as transportadoras vão ter que fazer. E então isso tudo tem que estar amarrado, né? Tem que ser transportado por empresa que esteja devidamente licenciada junto à Polícia Federal. Mas isso é bem importante, tá, Fábio? Porque agora, como vai ser tudo online, todo esse cruzamento de informações vai acontecer, né? E no caso, para atividades de importação, exportação e na verdade, posso dar uma dica? Claro, deve. Toma cuidado, porque assim, ó, se tu usa a transportadora X, por exemplo, tá? Tu usa a transportadora X. Ela tem mais 10, 12 CNPJs, é fato, certo? O transporte que tu vai utilizar tem que ter o cadastro, mas tem que ser aquele CNPJ, não é a matriz dela, entendeu? Porque a gente já pegou casos assim, que a matriz tem, as outras unidades não. Mas tem um artigo bem específico, depois eu até posso te passar o número dele, eu tenho ali. Bem específico sobre essa questão do transporte, tá? E como tudo vai estar linkado, e o mapa do transporte agora, tu tem que botar o número da nota fiscal, tu tem que botar um monte de informação que antes era totalmente vago, agora tu tem que especificar. Irregularidade, independente se o frete é teu ou não, a irregularidade é tua. Porque tem um artigo... É de quem compra? Não, porque tem um artigo lá na 10.357 que fala que tu utilizar o produto, ter contato com o produto por vias que não estão cadastradas é uma infração. Entendeu? Que já é uma coisa para te forçar a fazer. Quando é importação, exportação e reexportação, aí no caso, é uma importação. Aí é a empresa que responde por isso, né? Mas quando tu tá fazendo uma operação comercial aqui dentro, a tua transportadora tem que estar cadastrada. Isso aí é uma coisa que tu pode consultar no próprio site da polícia. Com o número do CNPJ, tu pega tudo, toda a informação. Isso. Inclusive até a relação de produtos, né? Para transportadora, tá? A gente tem clientes que são transportadoras, geralmente eles pedem para toda a lista, tá? Que daí não fica amarrado, né? Não fica vinculado a nada. Geralmente é para toda a lista. Bom, em relação aos mapas, então, a portaria fala que tem que entregar até o 5º dia do mês subsequente, tá? Por que eu botei 10º dia ali? Porque a orientação que a gente está dando...
15º? É 15º. Tá. Mas por que eu botei um 10 aqui? Porque para os nossos clientes a gente botou a regra que é até o 10º dia. Por quê? Porque, como eu disse para vocês antes, esse sistema, ele é primo irmão do sistema do IBAMA. Primo irmão, ou seja, não quer. Pode dar pra... E a gente sabe que o sistema do IBAMA... Não, a gente sabe que o sistema do IBAMA, Vai trabalho. quando ele sai de férias, né? Ele volta um mês depois, né? Então, existe esse risco, tá? Então, lá no escritório, a gente mandou e-mail para todos os clientes dizendo que nós não nos responsabilizamos por submeter as informações depois do 10º dia útil. Porque senão tu acaba recebendo no último dia, e no último dia o sistema não funciona. Agora, por exemplo, que a gente está tentando testar, foi Foi ótimo. Já deu pra entender. sexta, foi quinta que a gente teve reunião? Foi. Sexta-feira o sistema não funcionou o dia inteiro. Eu passei o dia inteiro tentando entrar, não entrou, não entrava nada. Tá? Muda o navegador e nada. Bom, a questão da transição. Como eu comentei com vocês, até o dia 31 de agosto está valendo o sistema antigo, a legislação antiga. Então, todas as transações que acontecerem até o dia 31 de agosto, elas vão ser lançadas no mês de setembro no sistema antigo. Tá? As transações que acontecerem a partir de 1º de setembro já vão ser lançadas em outubro no sistema novo. Ok? Tá, que isso é bem importante. Existe um prazo de adequação de 60 dias, que é do dia 1º de setembro até o dia 30 de outubro. O que são essas adequações? Ah, vamos lá. Eu utilizo, vou dar um exemplo, tá? Eu utilizo ácido bórico. O ácido bórico, até então, ele era lista 4, importação e exportação. Agora ele é lista 3. Então agora eu vou ter que inserir ele. Eu só vou conseguir inserir ele depois do dia 1º de setembro. Mas eu tenho 60 dias para inserir ele e para poder trabalhar, botar as informações que eu preciso. Tá? Tô migrando do sistema para o sistema novo. Soda, né? Hidróxido de sódio. Era controlado. Agora não é mais. Não é lançado. Se eu não vou mais controlar, se ele está na lista 7, que é a lista dos não controlados até certo ponto, o sistema não tem que pôr no sistema, tá? Inclusive até a própria... Eu tive conversando com o pessoal da polícia outro dia, porque a gente tem uma situação específica de um cliente que às vezes, eventualmente, ele usa soda de fora. Tá, soda é só para exportação e reexportação Peru, Bolívia e Colômbia. Eu disse, tá, posso deixar, quando eu fizer a migração, eu já deixo a soda caso ele precise? Não. Ela é a lista 7 não entra. Tá? Então, existe 60 dias para isso. Esses 60 dias saiu um ofício informativo também agora há pouco, porque na legislação, da portaria, ela diz que esses 60 dias é só para quem já tem cadastro. Quem não tem cadastro, né? Mas saiu um ofício dizendo que não, que esses 60 dias também é para quem não tem. Que durante esse período não vai haver nenhum tipo de aplicação de pena, porque é o período que as empresas têm para se adequarem. Tá? Depois eu até posso te mandar ele, se tu quiser. Bom, vamos falar então quais são os produtos, né? Quais são os produtos? Na legislação antiga, a gente tinha 4 listas, né? A lista 1, 2, 3 e a 4 era a lista só de importação e exportação. Agora a gente tem 7 listas. E a lista 7 é a lista de exportação e reexportação. Então, até a lista 6, todos são controlados. A lista 7 só é controlado os produtos que são exportados ou reexportados para Colômbia, Peru e Bolívia. Só esses 3 países são afetados pela lista 7. Tá? Não é transação comercial com esses 3 países, não se aplica nem a lista 7. O artigo 55 ele fala das exceções e a gente tem nota técnica em cima deste artigo também. Ele fala das exceções, dizendo que a exceção seria a lista 7, que é isso que eu comentei com vocês, que é exportação e reexportação, mas no parágrafo 1º ele fala também dos sais. E isso aqui gerou um problema enorme quando saiu essa portaria. Tá?
porque ele diz que os dispostos neste artigo também se aplicam aos seus respectivos sais e misturas e os resíduos contendo os produtos controlados. Então, isso gerou uma confusão basicamente entre os fornecedores, né? Pega uma empresa que compra os produtos controlados, formula e vende, ela vende com um outro dado, uma outra informação. Sim, essa pergunta era a pergunta de todo mundo, tá? Até sair a nota técnica, daí a nota técnica deu uma luz e caiu tudo isso aí. Acho que é o próximo slide, que é a nota técnica 3, que é nova também. Ela fala dos sais. Então, os sais, tu considera sais só esses produtos aqui, tá? Que são os fármacos da lista 3, todos eles. O da lista 2 também são produtos muito pouco utilizados. Da lista 1 são produtos muito pouco utilizados, acredito que vocês não utilizem, e são produtos que basicamente são utilizados na síntese das drogas, tá? Que eles chamam os iniciadores, os propulsores da droga. E a lista 6, que são alguns reagentes. Então, esses aqui são os produtos que são controlados, tá? Passa para mim, Rafa, por favor. Só que são os produtos químicos já descritos nas listas na forma de sal, somente serão controlados pelo sal já descrito, tá? Não sendo possível a extrapolação para o controle de sal de diversos, ou seja, é aquele sal ali, virou outra coisa, está totalmente fora, tá? Em relação à lista 2, 4 e 5, que trata dos solventes, dos ácidos, das bases, não são controlados os sais. Então, iluminou. Isso aqui, quando eu dei a palestra lá no CIMEX, tu tava, né? Eu ainda falei, porque assim, ó, a gente estava com um cliente, a gente tem cliente que é formulador de produto químico. A gente estava com um cliente contratando corpo jurídico para fazer interpretação e chegavam os pareceres que chegavam, todo mundo dizia que tinha que controlar tudo. E estava todo mundo apavorado, né? Sim. O que a gente tinha orientado os clientes antes de sair essa nota técnica, que eles entrassem em contato com os fornecedores. A gente até disponibilizou um e-mail lá no evento do CIMEX, a gente até disponibilizou um e-mail que nós usamos lá no escritório. A gente entrou em contato com que o cliente entrasse em contato com o fornecedor e que o fornecedor dissesse: não, tu não precisa te preocupar porque esse produto não é controlado. E o fornecedor respondesse isso. Porque qual é o receio que a gente tem nisso tudo? Daqui a pouco tu começa a ter problema de custo, tu começa a ter um monte de problema em função disso com o teu fornecedor, né? Então, a gente orientou os clientes a fazerem isso. Depois que saiu a nota técnica, a gente teve alguns questionamentos em relação a isso. Ah, mas agora o que eu faço? Eu continuo pedindo para o meu fornecedor se os produtos que ele me manda tem algum produto controlado ou não. A gente optou por sim. Continua pedindo para os teus fornecedores e salva os e-mails. Manda para nós, não quer salvar, a gente salva. A gente já está com um monte de e-mail lá que a gente está salvando de fornecedor, dizendo que não vai alterar. Porque para ti não tem nenhuma surpresa, seja ela de documento, seja ela própria tratativa comercial, né? Que pode ter atrás disso tudo. Passa. Tá, o artigo 57 ele fala dos isentos, tá? Quem são os isentos? Então aqui eu só quero chamar a atenção de vocês deste artigo em relação ao artigo da portaria anterior, né? Da antiga, o que dizia. Então toda essa lista que a gente tem aqui, a gente já tinha na anterior. Então entrou em medicamentos, correlatos, saneantes, cosméticos, produtos de higiene, artigos de perfumaria, alimentos, bebida agrotóxica, fertilizantes, colas, adesivos, tintas e kits, isso não entrou aí dentro, não é controlado, é isento, tá? Só que a gente tem o outros, né? O outros, que após parecer técnico privativo da Polícia Federal, não possui propriedades para emprego direto ou indireto na produção de drogas, dada a natureza, concentração, etc. O que significa isso aqui, tá? Se a gente tem casos, teve uma empresa que nos procurou, até não é cliente nossa, nos procurou exatamente com um caso desse, ela tem um dos produtos que é supostamente controlado no produto dela. E dela diz, tá, o que eu faço? Eu aviso o cliente que eu tenho um produto controlado, não aviso, continuo comercializando ele do jeito que eu comercializo. E a orientação é o que a própria portaria fala, que tu pode pedir então, né? Esses aqui são os 3 itens que faz com que tu consiga liberar o produto. Tu demonstra que a aplicação dele, qual é o ramo de atividade, que ele atende à legislação e que ele possui uma classificação fiscal diferente.
Com isso, tu consegue provar que o produto não é controlado. Quem faz essa avaliação é a própria Polícia Federal. E assim, a pergunta que todo mundo pensa, existe um corpo técnico para fazer isso? Porque eu achei que não existia, tá? Eu pensei, isso vai protocolar um monte de coisa, eles vão olhar, não vão saber o que que é, né? Mas existe, tá? Existe um corpo técnico que avalia isso. O processo tem que ser montado com todas as informações do produto, o produto controlado, qual é ele, a FISPIC dele e qual é onde ele entra dentro do produto principal, qual é a função dele. Não são dados assim, não é nada do know-how da empresa, mas são informações que possam liberar, tá? Se a gente for comparar os dois artigos, na portaria antiga a gente também tinha dentro dos isentos os produtos que eram utilizados nas indústrias gráficas, na têxtil, nas indústrias metalúrgicas, couro e fotográficas. Então entrava aqui, não tinha controle nenhum, até o pessoal das galvânicas se defendia aqui dentro, né? Só que essas atividades elas estão fora. Então qual é o entendimento que a Polícia Federal tem? Na dúvida, vai aqui, ó, monta o processo e pede isenção. Só o detalhe importante que se tem que ter em relação a isso. Tem algumas empresas, sei porque já chegou para nós lá no escritório, fornecedoras de produtos químicos, que elas dizem que o produto delas não é controlado porque ele possui uma classificação fiscal diversa. Ok, tá? Só que é cumulativamente, então tem que atender os 3 itens ao mesmo tempo. Então isso aí é importante porque às vezes o pessoal só pega o último e esquece os 2 anteriores. Também ainda são isentos, e aqui a gente tem mais uma nota técnica, tá? São isentas então as bases, os solventes orgânicos com uma concentração que não ultrapasse 60%. Essa concentração é de diferentes solventes, depois a gente vai ver lá na tabela. Os solventes orgânicos, então, para fabricação de removedores de esmalte, que também não ultrapasse 60%, e embalagem de 500 ml. A nota técnica 4, que é específica do thinner. O thinner, ele não é controlado. Ele não é controlado se ele tiver esse código, tá? Para esse CNM, ele não é controlado. Então, tem que tomar muito cuidado também na classificação fiscal disso. A informação importante, para os solventes, aqueles solventes que são controlados, que estão na lista 2, que é a lista dos solventes, se tu tem uma mistura de solventes, tu não aplica a portaria se a concentração toda, de todo mundo junto, for inferior a 60%. Tá? Não é a concentração individual, é cumulativo. E aí aqui até tem uma questão química aí no meio, tá? Que não dá para entrar no mérito, mas assim, é uma coisa que nem... Vou dar um exemplo, tá? Tu tem uma mistura com 3 solventes, A, B e C. Tu tem uma concentração do A de 25%. Tu tem a concentração do B de 25%. E tu tem a concentração do C de 15%, tu ultrapassou 60%. É controlado. Entendeu? Entendi. É assim que funciona. Quimicamente a gente sabe que não é assim, né? Há controvérsias, né? Mas para eles funciona dessa forma. Efeito de interpretação é isso. Para efeitos de interpretação é isso. Ainda dentro das isenções tem o éter etílico, quando ele é utilizado na utilização médico-hospitalar, com uma concentração que não ultrapasse 60%. Esse óleo aqui, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas ele é um óleo para extrair, é um óleo de extração, então 4%, até 4%. E a questão do famoso ácido de bateria, né? Que aqui a gente tem uma isenção, né? Antes para vocês que tinham caído as isenções, aqui a gente tem uma isenção que são embalagens de 1 litro na quantidade de 200 litros por pessoa jurídica e 5 litros por pessoa física. Aqui a gente tem uma exceção que na portaria antiga até a isenção era menor do que isso. Tá, lista 1, então, vamos apresentar as listas para vocês. Esses aqui são, essa lista aqui tá naquela nota técnica do SAIS, que eu falei, né, para vocês antes, a nota técnica do SAIS, ela aparece, e esses são os produtos que são, então, controlados, e os SAIS deles também passam a ser controlados.
Porque esses produtos são o que eles chamam de impulsionadores ou precursores, que a partir deles é que tu consegue sintetizar as drogas. Tá? Na portaria antiga a gente não tinha essa separação, né? Os produtos eles ficavam tudo meio misturado. Essa ela separa bem certinho todo mundo. É que antes tu tinha 1, 2, 3 e 4. Agora tu tem... Mais listas. Sim, mas é que não é assim, ó, a lista 1 não é a lista 1 antiga. Eles redistribuíram, eles eram uma outra distribuição. Então assim, ó, tem produtos que antes estavam na lista 2, agora eles estão na 3. Tem produtos que antes eram na lista 3, agora está na 5. Passa, Rafa, por favor. A lista 2, então, são só os solventes. A lista 3... A lista 3, então, são dos fármacos, também, que tem a função dos sais, tá? Que também são controlados. Esses aí também, bem pouca coisa. Dos ácidos. Os ácidos eu tinha uma coisa para comentar com vocês. O bórico, ele era da lista 7, né? Agora ele veio para 4, tá? E uma outra questão também, que duas questões, assim, bem comuns, que a portaria não fala, mas nos porões do site da Polícia Federal tem essas informações. O ácido clorídrico, quando ele é utilizado, transportado e utilizado sob forma de gás, ele não é controlado. Tá? Então, a gente não tem nenhum caso, não sei se vocês têm. E o ácido sulfúrico, aqui até no item 3 ele fala, o sulfúrico também se aplica à forma conhecida como fumegante, tá? Para nós, tem a questão do fumegante, mas ele também se aplica ao comercial, que é o que geralmente se compra, e o QP, que é aquele ácido mais puro que é utilizado em processo, né? Dependendo da qualidade do ácido que precisa para processo, tu acaba usando o QP. Então, se aplica a todos eles na mesma lista, tá? A exceção que a gente tem é só para o gás do clorídrico. O comercial e o QP do sulfúrico são aqui. As bases, então, também tinham bases que não eram, acho que o carbonato, tinha uma delas não era controlada e agora era da lista 7, pode ser, eu não lembro, Carbonato, acho que era. Porque era da lista 4 e agora ela veio para a lista... A lista 6 é aquela função dos sais que a gente viu na nota técnica 3, tá? Então, esses são reagentes que são utilizados, tem essa listinha. Aqui na lista 6, tem uma relação de produtos que antes estavam isentos, estavam na lista 4 que vieram para cá, tá? Então, tem que dar uma boa olhada aí. E tem mais uma nota técnica, provavelmente seja a próxima, é a última, que é do permanganato de potássio. O permanganato de potássio, na portaria, num dos adendos da portaria, fala que ele tem que ser controlado a qualquer momento, tá? Na verdade, em função da primeira nota técnica que fala da concentração, ele é controlado com uma concentração superior a 1%. E em função do artigo 57, inciso 1º, que é a isenção para medicamentos, quando ele é utilizado como medicamento, ele é isento. Então, ele tem uma peculiaridade, tá, bem importante. Que ele tem uma nota técnica só para ele, inclusive. A lista 7, então, ela é daqueles que só são controlados se exportados ou reexportados para o Peru, Colômbia ou Bolívia, tá? Se não aparecerem dessa forma, a Polícia Federal não quer nem que eles apareçam no sistema. Desapareceu totalmente, não tem mais essa incomodação. Aqui eu fiz até uma relação rápida, ó, do ácido bórico, ele antes estava na lista 4, agora ele está na 6, o hidróxido de sódio era controlado na lista 2, agora ele está isento na 7, o carbonato de sódio era controlado na 2, está isento na 7, o dicromato de potássio, ele estava na lista 4 anterior, que era só para importação e exportação, agora ele passou a ser controlado na lista 6, antes ele não era. A amônia, que estava na lista 3, agora ele foi para 7, e o hidróxido de cálcio, ele já era só para importação e exportação, ele continua só para importação e exportação. São alguns exemplos, né, de correlações. Ela entra em vigor, então, dia 1º do 9, com a prorrogação.
reforçando que todas as atividades comerciais até o dia 31 de agosto vão ser lançadas no sistema antigo ainda, no Simpro 1. Só as atividades que acontecerem a partir de 1º de setembro, que em outubro vão ser lançadas, tá? Muita atenção com isso, porque o sistema ele está aberto, o Simpro 2, quando ele funciona, ele está aberto para teste, tá? Quando ele funciona, ele está aberto para teste. Então, assim, se vocês entrarem lá dia 1º de setembro, tá? Lançarem todos os dados, lançarem todos os produtos, lançarem todo o estoque e não lançar isso no Simpro 1, que é o que tem que ser lançado, vai dar erro no sistema, porque o sistema não está rodando ainda. Ele está em período de teste. E daí as informações se perdem, tá? Por isso que eu repito tantas vezes a mesma coisa. A questão do ECPF e do SNPJ. É necessário, tá? O ECPF... Bom, vou fazer um resumo dos 2 próximos slides. Vou fazer o cadastro. Quem controla o cadastro da empresa sou eu. Eu controlo. Então, eu tenho que ter o meu cadastro pessoal dentro do sítio do Simpro 2. Para eu fazer o meu cadastro pessoal, eu preciso ter o meu ECPF. O meu ECPF com a minha senha. Eu vou fazer o meu cadastro, vou botar o meu CPF lá, vou inserir o token, ou token ou cartão, não vale o arquivo, o A1 não vale, tá? O arquivo não, eles não rodam com o arquivo. É o A3, que é o token ou o cartão, né? Insiro, ele vai buscar todas as minhas informações no token, eu vou botar a senha e ok, eu tô lá dentro, o sistema já me reconhece. Tá, eu vou fazer as alterações, os mapas, a renovação, o que for, da empresa X. Eu vou inserir os dados da empresa X, vou botar o token dela, a senha dela, para que o sistema busque, para que então eu consiga continuar com as informações. O sistema vai buscar aquelas informações básicas que a gente estava falando antes de contrato social. Fora isso, ainda tem que apresentar aquelas informações que a gente já tinha que fazer no anexo 5. A área construída, a área do terreno, quadro societário, responsável técnico, todas essas outras informações. Quando tu lança as informações ali, tu vai lançar as informações também do representante legal. O representante legal, com o ECPF dele, também tem que entrar no sistema, tem que se apresentar com o ECPF dele, tem que dizer, ó, tô aqui eu existo e eu autorizo que ela, então, submeta os relatórios para mim. A qualquer momento, a pessoa que vai fazer os relatórios pode ser afastada disso. Tá? Ela é autorizada, existe uma procuração no próprio site, que gera uma procuração, tu marca ali as informações e automaticamente a pessoa está autorizada. A qualquer momento ela pode ser desabilitada. A mesma tela que habilita ela é a tela que desabilita. Então, por isso a importância do ECPF e do CNPJ. Tá? A princípio, tu vai usar o ECPF, o CNPJ da empresa nas renovações. Quando tu for fazer a renovação, tem aqueles documentos que deveriam ser assinados pelo representante legal, que não vão ser assinados. Quem vai dar o ok neles é o token do CNPJ. Ok? Eu fiz o piloto lá com o escritório. Como eu contei para vocês, o primeiro que eu fiz foi esse. Deu tudo errado, levei uma semana para descobrir. Quase que tive que trocar o CNPJ da empresa para tentar resolver, porque eu achei que nunca mais eu ia conseguir resolver. Mas tá, foi. No meu caso, como eu fiz o cadastro e como a representante legal sou eu me cadastrei, cadastrei a Reavere. E quando eu fui fazer a procuração, ele me liberou da procuração, porque era a mesma pessoa, entendeu? É a mesma pessoa, mas tu cadastra as pessoas ali e o representante legal ele só vai dar o ok, vai concordar que sejam aquelas pessoas ali que fazem. Em relação aos mapas, tá? Também uma coisa que eu descobri não faz muito. Em relação aos mapas de controle. Antes, no sistema antigo, a gente buscava o produto pelo código dele, né?
Tá, não tem mais o campo do código, tá? Tu tem que procurar o produto pelo nome dele. E outra informação também, quando tu vai cadastrar o produto, tu vai dizer em qual das atividades tu vai utilizar o produto. Ah, eu vou utilizar na fabricação, eu vou utilizar no transporte, tu vai dizer aonde que tu vai usar o produto. E o relatório vai abrir, é como, eu disse que ele é primo irmão do IBAMA, né? É como o relatório do IBAMA. O IBAMA, tu cadastrou a atividade, abre determinados relatórios para te preencher. Lá na Polícia Federal é a mesma situação. Tu cadastra o produto e diz quais são os itens que tu vai, em quais as atividades tu vai usar. Quando tu for gerar os mapas, vai te abrir exatamente as telas daquelas atividades. E agora a gente tem a possibilidade de fazer transferência, tá? Eu não sei se vocês têm isso, a gente teve uma situação bem complicada num cliente, porque houve transferência de produto de uma fábrica com a outra, porque teve mudança de CNPJ. Né? Assim, que era bem complicado tu explicar. Eu lembro que eu fiz um mapa, ainda tive que fazer cópia das notas, entregar na polícia as cópias, mais uma série de coisas. Agora não, agora tu tem uma tela específica para isso. Tá? Tu consegue movimentar os produtos de uma empresa para outra, informando com a empresa tem que dar em dia, óbvio, né? Mas tu consegue fazer essa movimentação só pelo sistema. Isso aí ficou bem bom, perto do que era antes. Vamos lá, Rafa. Tá, eu já falei de CPF, CNPJ. Isso aqui é volta um pouquinho. Isso aqui é uma orientação, tá? Que saiu ainda antes Tem 3 orientações que saíram. 2 saíram antes da prorrogação e a terceira saiu depois da prorrogação. Tá, a primeira basicamente falava só do período de transição, a segunda falava então dessa questão do CPF e do CNPJ, e a terceira agora que saiu depois da prorrogação, ela fala basicamente da prorrogação, da importância do cumprimento das datas, e fala também que esses 60 dias, que é o período de transição, se aplica às empresas que não têm cadastro ainda, para que elas busquem o cadastro delas. Gente, era isso! Então, pessoal, depois dessa palestra, ainda saiu a nota técnica número 6. Estou colocando o slide aí para vocês. Ela é basicamente para produtos utilizados na limpeza e no tratamento de superfície. O que ela fala? Para as bases e os ácidos que estão listados na portaria, em concentração de até 30% destes em produtos químicos utilizados na limpeza e produtos utilizados no processo de tratamento de superfície, eles são isentos de controle junto à Polícia Federal. Essa informação foi posterior, por isso que eu estou inserindo ela agora. Dúvidas em relação a isso? Não ficou claro? Não entendi? Coloque aqui nos comentários, eu posso fazer um outro vídeo a respeito disso, com todas as informações que você precisa, ok? Gostou? Se inscreve no nosso canal, curte, coloca os comentários, as observações, é importante eu ter esse feedback de vocês. Nas redes sociais tem tudo de novo que está saindo. Nem sempre dá tempo de gravar o vídeo. Então lá a atualização é constante. Saiu, já está lá. Dá uma olhada, eu acabo interagindo com maior frequência. Ok? Te vejo no próximo.